Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração de empresas, consultor empresarial, 31 anos de experiências com grandes, médias empresas, nacionais e internacionais, e 16 anos como investidor em bolsa de valores. Procuro trazer aqui um pouco das minhas experiências de vida, esse olhar de dentro do mundo corporativo e compartilhar com vocês as coisas que eu vivi e aprendi. Se o conteúdo for útil, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Nós vamos começar neste vídeo a fazer uma série onde nós vamos trazer aqui a última entrevista feita em forma de vídeo, né, com o CEO da empresa, Rodrigo Abreu, CEO da Oi, porque nós entendemos que essa entrevista é a referência mais atual do pensamento dele, do que está acontecendo e do que vai acontecer com a empresa. Então, eu procuro aqui agora trazer um pouco isso e compartilhar com vocês. Prestem muita atenção, a gente vai comentando no decorrer da conversa, a gente vai comentando alguns trechos, né? Vamos lá. O tema mais importante nesse momento, que é a segunda recuperação judicial da Oi, sobre os planos que a empresa tem para esse processo de recuperação judicial. E, mais uma vez, a gente tem aqui a honra de receber o Rodrigo Abreu, presidente da operadora. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela disposição de estar aqui conosco para trazer um pouco de informação, precisão nas informações com relação ao processo pelo qual a Oi está transitando. Gostaria de fazer essa entrevista contigo numa circunstância um pouco mais calma, um pouco menos turbulenta, mas acho que faz parte do nosso mercado de telecomunicações ter que enfrentar essa realidade, né, por uma série de circunstâncias que não vamos entrar em detalhes aqui. Então, obrigado pela presença, pela participação. Rodrigo. Obrigado, Samuca, a você, e é um prazer sempre estar com vocês. Obviamente, a gente acredita que as análises da Teletime são muito precisas, e para nós também é importante ter essa chance de mostrar um pouco dos elementos do plano, porque muitas vezes muita coisa acaba não sendo entendida, ou sendo interpretada de maneira diferente do que de fato, a intenção, o plano, o projeto. Então, Perfeito. É importante dar essa visão mais completa para vocês. Sim. Perfeito. Na semana passada, vocês anunciaram um pré-acordo, já as linhas gerais de um pré-acordo com um determinado conjunto de credores, já com uma negociação com alguns atores que vão financiar esse processo, especificamente a Vital. Eu entendo que isso ainda não é o plano de recuperação judicial, obviamente, que o plano ainda vai ser apresentado para o juiz, mas, em linhas gerais, a gente já começa a ter uma cara do que vai ser essa proposta. Tenta resumir para a gente, de uma maneira simplificada, os três elementos aí nessa proposta de vocês, né? Passa por um aporte inicial para vocês terem um fôlego, passa por um segundo momento de troca de novos recursos dos credores, a troca talvez de dívida por ações da empresa, você vai me detalhar isso, e por um terceiro momento que envolve, eventualmente, a venda de alguns ativos ainda pendentes. Então, detalhe isso para a gente, por gentileza. Claro, com certeza, Samuel. Então, só antes de falar um pouquinho do plano, é importante lembrar o processo todo que nos trouxe até essa possibilidade de um pré-acordo, porque é importante mencionar que, obviamente, que depois que nós encerramos a recuperação no ano passado, eu me lembro de ter, até mesmo em conversas que nós tivemos, em declarações públicas, mencionado para todo mundo que, pessoal, o encerramento da recuperação no final de 2022 foi muito importante, porque ele é um reconhecimento de tudo o que foi feito do ponto de vista de compromisso, de operações, de vendas de ativos, de reestruturação, de repagamento de dívida, foi feito. No entanto, principalmente considerando uma série de fatores que a companhia não controla, então, por exemplo, só a taxa de câmbio fez com que a diferença de dívida reconhecida no final do ano versus o que ela poderia ser caso não tivesse havido uma mudança de câmbio foi próximo de 8 bilhões de reais. Então, esse tipo de situação nos levou a mencionar que naquele momento do encerramento, de que era um excelente passo adiante, completar uma fase muito importante, sem a qual, obviamente, a companhia não seria viável, mas que ainda seria necessário atuar, principalmente em duas frentes, Samuca, e aqui a gente está falando de uma delas, né? Uma frente é toda a frente de equacionamento da concessão, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas essa certamente é pauta para talvez uma outra conversa, e o equacionamento da estrutura de capital da companhia, endereçando a sua dívida. Então, para isso, nós começamos a trabalhar com a ajuda de um assessor financeiro, que é a Moelis, que é especializada em reestruturação de dívida financeira. Nós começamos a trabalhar com eles já em setembro, outubro do ano passado. Então, é um processo que começou em discussão com credores, até para entender dentro do próprio plano existente aquele momento o que seria viável fazer. Iniciamos as discussões com os credores financeiros, e foi um processo razoavelmente longo, mas que nos deu a prerrogativa de, ao olhar agora para essa segunda fase, e a fase da recuperação ela é importante para que você formalize vários dos acordos e evite, por exemplo, até formalmente que algumas situações se verifiquem, como tem um vencimento de juros de dívida em fevereiro. Obviamente que sem um acordo com credores, esse vencimento poderia configurar uma quebra de compromisso de plano, e a gente não queria ter nenhuma quebra de compromisso de plano. Então, de maneira consensada, acordada com esse grupo de credores, dentre os quais estavam os recebedores, os credores desse vencimento de dívida, a gente fez um processo, falou, não, vamos fazer um outro processo aqui estruturado para realmente buscar a sustentabilidade da companhia, e isso, no final de todas as discussões, acabou levando à conclusão, tanto nossa quanto do grupo, de que o caminho seria fazer um processo de recuperação formal. Você diria que vocês estão entrando nessa segunda recuperação numa situação melhor ou pior do que vocês entraram na primeira recuperação? Certamente
certamente melhor, com um volume de dívida menor, com uma visão de futuro, com uma redução de custos, muita coisa tendo sido feita já, e sem dúvida nenhuma com uma visão de futuro do que é possível fazer, né? Então, com esse conjunto todo, Samuca, qual foi a nossa ideia ao ter essa discussão, e que foi o que foi anunciado em linhas gerais na semana passada? Era ter um foco nesse processo, efetivamente definido com as dívidas financeiras e com alguns dos passivos onerosos da companhia, o que significa, na verdade, compromissos financeiros futuros, retrato e fruto de decisões, de um modelo de operação longínquo da companhia, porque foram todas decisões e contratos e obrigações passivos contraídos antes de 2016, para que, de maneira geral, a gente pudesse endereçar, então, esse tema da reestruturação da estrutura de capital da companhia, sem o qual, mesmo que a gente consiga construir uma empresa saudável, que é o que se está construindo agora, e mesmo que a gente resolva todos os issues da concessão e consiga reequilibrar a companhia com uma autorização, sem as obrigações que fazem com que a concessão seja deficitária, ainda assim, se eu não tiver uma estrutura de capital equilibrada, eu teria uma empresa saudável, que cresce, que gera resultado, mas que tem um peso de dívida muito desproporcional à sua capacidade futura de gerar resultado. Então, vocês estão entrando nesse processo agora com uma dívida líquida em torno de 34 bi, 33, 34 bi, 33, e pretendem sair em 15 bi. Valor bruto, tá? Valor bruto, ou seja, não é valor de face, né? É valor bruto. Uhum. E obviamente que a ideia é fazer uma redução muito significativa dessa, que eu explico para você como. A nota com os credores financeiros, ela foi composta aqui de alguns componentes, tá? E talvez sendo o mais didático possível, obviamente que o plano é muito mais detalhado do que isso, mas de maneira geral, nós temos várias classes de credores e a única classe de credores que a gente, de alguma maneira, vai impactar são os credores financeiros, tá? E nesse grupo de credores financeiros, tem ali, só para arredondar os números, fica mais fácil de fazer as contas, tem cerca dos 30 bilhões de reais, como você sabe, de dívida financeira. O plano, ele consiste de algumas etapas. A primeira etapa é uma etapa emergencial, uma etapa inicial, que ela consiste num aporte de um financiamento inicial do processo de concessão, ainda sem a aprovação do plano, ainda sem o plano aprovado, porque o plano aprovado ele toma um certo tempo. Você tem, como eu mencionei, você tem, depois da aprovação da recuperação, tem 60 dias para apresentação de um plano, depois de 60 dias você tem um outro período para realização de uma assembleia. Caso se tenha um suporte ao plano que já configure maioria, você nem precisa ter essa assembleia e simplesmente apresenta o plano tem que ser verificado, homologado, se existir a maioria de credores que aprovam, você nem precisa passar por um processo de assembleia, simplesmente reconhece a aprovação do plano e vai para a homologação do juiz, mas tudo isso tem o seu prazo, tem o seu ritmo. Uhum. Esse processo, nós temos já com parte do plano que está pré-negociado com esse grupo de credores que representa a maioria de algumas das classes financeiras. Nós temos esse aporte inicial, que é um aporte de 275 milhões de dólares, então um aporte inicial, que permite que essa fase seja feita com uma certa tranquilidade, a companhia continue a operar sem uma preocupação maior de caixa. Eu já menciono até um elemento de caixa daqui a pouquinho, enquanto se faz toda a formalização do plano. Esse aporte está sendo feito pela Vital? Não, Vital não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando dos credores financeiros, tá? Credores financeiros. Aqui são os fundos internacionais, são os fundos de dívida, são os fundos de situações de distress e os créditos que vieram de agências de fomento à exportação e que vieram de bancos. Tá? São só credores financeiros. A Vital não tem nada a ver com o plano do ponto de vista que está estruturado. Tá? A Vital ela é detentora de um dos passivos onerosos, e eu já falo sobre os passivos onerosos na sequência. Mas então, esses credores financeiros, eles farão esse aporte, é um aporte inicial, enquanto se discute o plano. O plano em si, ele consiste de criar algumas categorias de opção para os credores financeiros para que possam fazer adesão, de maneira ultra simplificada, que nós apresentamos na semana passada. Você tem duas opções. Isso não significa necessariamente que não possam haver pequenas alterações até a formalização do plano, mas são duas opções. A opção principal é uma opção dos credores que vão participar do fornecimento de dinheiro novo para a companhia, de um novo financiamento de longo prazo para a companhia, que é um financiamento que vai até o meio de 2027, tá? E esses credores, eles vão ter o direito de proteger, entre aspas, né, de pegar uma parte da sua dívida existente e continuar com essa dívida sem haircuts, com um pedaço dessa dívida sem haircuts, mas para pagamento em 2028, e que isso, em linhas gerais, assim, de novo, a mecânica dos custos e dos cálculos é um pouquinho mais detalhada, mas em linhas gerais significaria que esse grupo de credores que contribui com o aporte de financiamento de longo prazo, nós teríamos uma redução de cerca de 50%, tá? Um pouquinho menor do que 50%, mas é de cerca de 50%. Os outros 50% desse grupo de credores é convertido em equity da companhia. Então ele desaparece como dívida e passa a virar equity da companhia. Perfeito. Então ele recebe o que ele tem. Ele recebe em ações. Ele recebe ações. Sim, o que ele tem a receber, e mais o que ele colocar de dinheiro novo, ele vai receber meio a meio, 50% em ações e 50% em pagamento. O dinheiro novo é uma dívida completamente separada da dívida existente. Esse é um dinheiro, é uma dívida extra-concursal, e essa dívida é protegida, essa dívida é uma dívida nova que não tem nada a ver com a dívida do passado. Perfeito, então não está sendo do passado. Tá. Não, essa não. Ela é uma dívida nova, que não tem nada a ver com as dívidas do passado, mas ele é um financiamento de longo prazo, então um financiamento em níveis considerados atraentes para a companhia. Tá? A dívida do passado, para esse grupo que contribuiu com o dinheiro novo, ela vai ser descontada em mais ou menos 50%. E os outros 50% que desaparecem se convertem em ações da companhia. Tá? Então, é o que a gente chama de um processo de debt to equity, de dívida para equity, onde você tem o desconto, você não tem mais a obrigação de pagar essa dívida, mas em compensação você entrega um pedaço do capital da companhia, dos ativos de ação da companhia. Então, o valor de referência viram shareholders. E o valor de referência vai ser o valor da data. O valor da dívida que vai ser aportada. O valor
valor das ações de referência, o que vai valer cada ação pela dívida deles. Vai o valor da dívida que vai ser aportada. É o valor da dívida que vai ser aportada em relação ao total de ações da companhia. Aí eu já Sim, explico, mas a ação em que data? Vai ser a média? Não, eu já explico. Não tem nada a ver com o valor da ação atual. Nada, zero. Não tem nada a ver com o valor da ação atual. Tá? Você tem lá um volume de dívida que vai ser convertido em ações. 50% desse grupo, e no segundo grupo, que é um grupo que não participe do fornecimento de financiamento de longo prazo para a companhia, ele simplesmente já tinha uma dívida e não vai fazer nada, essa dívida vai ser descontada a um valor maior, são 70% de desconto, chamado haircut, e esses 70% viram também equity, também viram ações da companhia. Então, ao somar as dívidas desses dois grupos, você pega os 50% do primeiro grupo, mais ou menos, 70% do segundo grupo, e converte esse volume de dívida em ações da companhia. Então, mal comparando, porque a conta não é precisamente essa, tá? Só uma coisa, no segundo grupo, que é quem tem o haircut de 70%, essa conversão em equity também é 50-50? Não, a conversão não é 50-50. A conversão não é 50-50. A conversão é integral. Todo o desconto da dívida, ela vira ações, tá? Perfeito. Então, por que a gente fala de cerca de 15 bilhões? Se você pegar os 30 bilhões da companhia, a soma dos dois e com os pesos e a dívida que é protegida, você vai ter cerca de 15 bilhões convertidos em equity e cerca de 15 bilhões que permanecem como dívida, um pedaço para vencimento em 2028, um pedaço para vencimento em 2033. Tá? Então, como é que você dá o cálculo do equity? Qual é a conversão em equity da companhia? Desse total de dívida que desaparece, o que vira ações, isso vai corresponder a 80% do capital da companhia, 80% do equity da companhia. Tá? E essa conversão, então, se dá se você tem um número de ações X e converte a um valor de 15 bilhões de reais, esse vai ser o novo valor de referência para o aporte, e isso vai significar que esse é o valor de referência de uma nova ação, tá? Porque você vai estar capitalizando, basicamente, um volume importante de dívida, mais ou menos metade da sua dívida financeira vira capital, capitalizado, vira equity da nova companhia. E os detentores de ações atuais ficam com 20% das ações da nova companhia já depois desse aporte. Tá? Então, na equação, depois de toda a conversão, você teria uma companhia que teria praticamente metade da dívida financeira, sem considerar a dívida nova, tá? Sem considerar a dívida nova, isso é importante dizer. Mas metade da dívida financeira atual, e teria uma companhia com 80% das suas ações detidas pelos que eram donos da dívida anterior e 20% pelos atuais detentores de ações da companhia. Tá? Pronto. Espero que tenham entendido essa primeira parte desse vídeo, porque é exatamente aí que reside a grande mudança da base societária, da base acionária da Oi, dita lá atrás pelo Rodrigo Abreu. Tempos atrás ele disse: a base acionária da Oi vai mudar. O que nós entendíamos é que ia mudar na bolsa, porque os pequenos seriam eliminados enquanto acionistas a partir do momento que houvesse fluxo de entrada comprador na Oi de grandes fundos de investimentos. Era isso que a gente estava entendendo. Negativo. Não era isso. Estávamos errados em interpretar desta forma, porque o Rodrigo Abreu tinha outras ideias. Ideias nunca reveladas. É importante de se dizer isso. Ideias nunca reveladas, nunca compartilhadas. É uma agenda oculta, uma carta que está dentro do bolso, escondida. Né? Poucos sabiam de suas intenções. Talvez alguns poucos que entenderam que poderiam ganhar muito dinheiro posicionados na ponta vendedora. Talvez, né? Muita gente ganhou dinheiro na ponta vendedora da Oi. Mas o fato é que a base acionária muda. Vai mudar. E vai mudar com essa chamada aí de aumento de capital que a Oi vai fazer, onde ela vai pegar a dívida que ele está falando aí de 30 bi, fundos de investimentos que são donos dessa dívida de 30 bi, bancos que são donos dessa dívida de 30 bi, vão dar um desconto de 50% nessa dívida. Esse 50% dessa dívida vai ser convertido em ações. 15 bilhões. Então, você vai ter o capital social da Oi aumentado em 15 bilhões de reais. Em 15 bilhões de reais. Mas esse aumento de capital vai ficar com esses credores que serão donos desta empresa nova, Oi,
e serão donos de até 80%. Ele já fixou esse limite, até 80% do capital social. Então, isso também já deve estar no rascunho que ele tem desta equação financeira, que só ele e sua equipe conhecem. E os atuais acionistas, que penaram aí desde 2019, 2020, alguns desde 2018, né, vão ser diluídos e ficarão com até 20% do capital desta nova empresa. É isso que ele falou, é isso que ele explicou, é isso que a gente entendeu, né? Vamos seguir repercutindo essa entrevista, prestando muita atenção para não ter dúvidas sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Fiquem com Deus, deixa o like e até a próxima.